Começando mais um episódio aqui do nosso Papo Essencial, depois das férias aí de fim de ano, descansamos e agora vamos voltar aí com tudo para a próxima temporada, hoje com uma convidada especial, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Antes quero falar um pouquinho aqui desse lugar que estou, que vocês estão vendo, toda essa estrutura de câmera, de produção. Se você, assim como eu, deseja ter um podcast ou qualquer coisa que você precise aí de uma produção bem profissional mesmo, aqui você encontra tudo isso. Eu vou deixar em algum lugar dessa tela aqui um QR Code para você colocar a câmera do seu celular, só apontar a câmera que você já vai ser direcionado para conversar com um dos profissionais aqui, para você trazer o seu projeto e tirar do papel, hein? Então, vou falar também do Ranchow Eventos, que é o Ranchow que patrocina aqui a gente também. O Ranchow é um espaço de eventos em meio à natureza aqui de Ribeirão Preto. E lá você consegue fazer qualquer evento corporativo, aniversário, casamento, tudo que você precisar de uma forma mais rural aí em meio à natureza. Também tô deixando o contato deles aqui na descrição. E agora vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, Nianara, que é aqui, todo mundo conhece Nianara aqui em Ribeirão. Ela faz parte, né, da equipe do SBT regional aqui de Ribeirão Preto. E a Ni tem muita coisa para contar pra gente. Obrigada, Ni, primeiramente, por ter topado participar. Contar um pouquinho aí da sua história. Ju, obrigada a você, que prazer estar aqui, junto com essa galera que já tive a oportunidade. Eu acho muito bacana, eu acredito muito na força da comunicação através do podcast também, que eu acho que realmente nos proporciona a gente a bater papo, a abordar temas que são bacanas para as pessoas que estão conectadas conosco. Então, eu que sou uma apaixonada por comunicação, né? Sim. Por trazer a informação para o nosso telespectador, ou para o nosso espectador, ou para os nossos seguidores. Eu fico muito feliz. Ainda mais que nós já tivemos contato através do nosso trabalho. Através, né? Também. Então, e aí, juntas, hoje aqui, para a gente conversar. Então, acho que a gente teve esse primeiro contato no profissional, daí trabalharmos juntas, queremos vender, né, os nossos produtos, o que a gente faz, o que a gente trabalha. E agora ter a oportunidade de bater papo, sentar, bater papo, que é o mais gostoso. Eu falo que o que você faz é levar a informação das pessoas para os outros. Hoje a gente quer saber de você, da sua história, né? É o mais difícil, viu, Ju? Eu acho que é o mais difícil. É muito mais fácil para mim sempre contar a história das pessoas, porque foi o que eu aprendi. Eu adoro contar histórias. Então, sempre, todos nós temos algo muito bacana para a gente compartilhar. E naquele momento, às vezes, a pessoa que está assistindo, que está te escutando, às vezes ela vai se conectar com você. Porque ela vai falar, poxa, eu já passei por isso na minha vida. Eu também queria ter lidado dessa forma. Então, cada um lida de uma forma diferente, né? Mas eu acho que contar histórias é mais fácil do que, às vezes, a gente... Falar sobre isso falar mesmo. da gente, né? Falar da gente, porque é a gente se expor, né? Mas vim preparadíssima. Você pode, Ju, pode perguntar o que você quiser. Tô liberada já. Tá liberada. Oni, já aproveitando então, falando sobre história, já conta um pouquinho de como você começou, né? Como você chegou hoje trabalhando no SBT. Depois quero saber mais pra frente todos os contatos que você já teve, as pessoas que você já conheceu. Mas quero saber como que começou, assim, onde que foi que você teve a primeira oportunidade de trabalhar com a televisão? Como que foi isso? Ju, já tô velha de guerra, né? Então, já tô aqui na labuta da comunicação já há muitos anos. Eu comecei... primeiro, a minha base sempre foi o teatro, então foi onde eu aprendi a me comunicar. Então, quando os meus pais me colocaram que eu era adolescente, então você quebra um pouco daquela vergonha, daquela timidez, e aí você consegue se comunicar de uma forma melhor e consegue contar outras histórias, que são as histórias dos seus personagens. Então, eu já fiquei muito apaixonada por esse lado artístico, pelo lado de estar no palco, de estar fazendo apresentações, e o teatro me ensinou muito. Mas eu nunca imaginei trabalhar na frente das câmeras. Então, quando eu fui querer estudar, inclusive, eu queria fazer artes cênicas. A gente tinha curso de artes cênicas em Ribeirão Preto. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais. Hoje nós temos os cursos, mas nós não temos uma faculdade mais de artes cênicas aqui. Então, se a pessoa quiser estudar artes cênicas, ela precisa ir para outras cidades e principalmente para as capitais.
E naquela época, aí meu pai conversou comigo, ele não gostou muito da ideia, então a segunda opção foi o jornalismo, porque era comunicação social. Então eu falei assim, eu acho que é capaz de eu me dar bem. Então vamos pensar nessa base com o teatro. Nisso, os meus pais assim sempre me acompanharam. Então participei de alguns concursos. Eu lembro, Ju, que quando começou o cinema no Ribeirão Shopping, nós tínhamos o Cine 1, 2 e 3. Meu Deus, quem vai lembrar disso já vai saber a idade que você tem, que a Ju não vai lembrar. Mas antes nós tínhamos os comerciais dos comerciantes locais. Então, as nossas marcas locais podiam ter a sua marca exposta dentro do cinema. Ou seja, você ia lá assistir um filme que você escolheu e aí você podia assistir a sua marca. Lá, hoje é difícil, né? Eles trabalham mais com as marcas nacionais, né? Mundiais, tudo. São as marcas maiores. Mas antes era aberto para o comércio local. Então foi feito um concurso para escolher uma garota propaganda de uma loja de brinquedos em Ribeirão. E aí eu passei nesse concurso, por quê? Porque tinha fala. Então, tinha texto, e eu sempre fui boa para decorar textos. Então, aí essa foi a minha primeira oportunidade. Então, eu fiz essa propaganda, levei a família inteira no cinema para assistir a propaganda. Eu acho que foi ali que começou alguma coisa, sabe? Quando você começa a fazer alguma coisa. Quando eu entrei na televisão, eu estava com 19 anos e eu efetivei com 20. Então, eu entrei como estagiária de produção, que foi o que eu sempre gostei de fazer, atrás das câmeras. E aí, você não entrou direto assim, já pra gravar? Não, nem achei que fosse isso acontecer. Eu já tinha feito alguns merchans eu já tinha feito muitos, mas quando eu fui para trabalhar na televisão, eu entrei como produção mesmo, como produtora, porque é onde você entende como é que funciona o negócio. Essa caixinha, né? E você entende como é que funciona. Você fala assim, peraí, vamos entender. E não é tão simples, Não é tão né? simples assim, né? É um conjunto de profissionais de diversas áreas que trabalham para entregar essa informação para o telespectador. E aí surgiu a oportunidade. O meu primeiro link ao vivo, ele não foi bacana. Eu achei que eu nunca mais ia fazer. Deram várias coisas erradas, mas o pessoal gostou. No ao vivo? No ao vivo. Ficou nervosa? Fiquei super nervosa. Esqueceu, o microfone caiu. Microfone caiu. Aí o apresentador, para brincar comigo, pediu para eu ir num pula-pula. E eu começo a ficar vermelha no vídeo. Assim, eu queria muito ter esses vídeos mais antigos. E assim, desespero, batendo. É de desespero, porque é aquela hora que você tem que ir com medo, vai com medo mesmo. Se tá com medo, vai com medo mesmo. E foi isso que aconteceu. E aí, nesse momento, foi quando eu realmente apareci na televisão em um programa ao vivo. E aí, depois eu fui efetivada e eu dei continuidade. Depois de tudo isso, ainda você foi efetivada. Mas é por isso que eu tô te falando que, às vezes, as pessoas veem um produto pronto e esquecem a história que tem por detrás disso. Entendeu? Então, eu vejo que tem muitas pessoas querendo correr para se ter um lugar dentro da comunicação, mas se esquecem que a gente precisa de experiência. A experiência faz total diferença na profissão que a gente escolhe para seguir a vida. Então, é óbvio que quando eu tinha lá, nos meus 15 anos, ou quando eu entrei com 19 anos e fiz um link ao vivo, é óbvio que as coisas dão erradas na vida da gente. É óbvio que, às vezes, a gente gagueja. É óbvio que, às vezes, a gente fica com aquele frio no estômago. Você vai entrevistar uma pessoa e, às vezes, aquela pessoa... você é meio que fã daquela pessoa e aí você não pode demonstrar muito. Não pode demonstrar muito, mas, na verdade, você quer abraçar, você quer beijar a pessoa, você também quer tietar naquele momento. E fora as informações. Então, eu hoje trabalho mais voltado para entretenimento, para diversão, junto com a equipe do marketing e equipe de vendas, mas eu já fiz parte do jornalismo factual também. E o jornalismo factual, ele também desprende de uma energia muito maior, porque você está dando ali uma notícia que a maioria das vezes ela não é positiva, e você tem que aprender a lidar com toda aquela emoção também, né? Em passar a informação muito, sem se conectar. Esses jornalistas, a gente consegue ver que às vezes eles vão dar alguma notícia muito triste, alguma coisa que aconteceu, e eles não conseguem segurar, né? Tem vários vídeos assim. E eu acho super bacana, para te falar a verdade, porque tira isso de
Robô, né? Eu vim de uma época em que o jornalismo, ele tinha que ser... Para você ser um jornalista, você tinha que ter muita seriedade. Hoje a gente vê que, por exemplo, você pode ter um jornalista com credibilidade, mas isso não quer dizer que ele precisa ser sério. E esse robô, e esse não ter emoções o tempo todo. Ele tem emoção, ele está sentindo o que está acontecendo. Ele é um ser humano. Não é porque ele está dando uma notícia que ele não está sentindo naquele momento. Então, e com tudo que está acontecendo, então, eu acho que é importante mesmo você se posicionar como um profissional mais humano. Porque senão o telespectador, ele não tem conexão com você. Ele fala, cara, mas o que é isso, né? Essa pessoa não sente nada. E nós sentimos, né? E já aconteceu, assim, de você estar num dia que você estava muito mal, muito triste, e você precisou fazer uma gravação e tinha que segurar, assim, por algum motivo? Já. Ju, eu trabalho de segunda a sábado, né? E quando eu pego algumas apresentações, eu trabalho aos domingos também. Então, hoje eu consegui ter uma agenda bem corrida, mas eu corri muito atrás disso também. Então, eu queria ter essa agenda. Eu vivo da comunicação, então eu acredito que daqui a pouco vai haver vai amenizar um pouco essa situação, mas eu corri atrás disso também, então por isso que eu sou muito grata ao meu trabalho, ao que eu conquistei através dele. Mas eu já passei assim por situações muito difíceis, então perdas de pessoas que a gente ama, né? E que você às vezes é difícil isso aqui, é o que eu falei para a Ju. A Ju falou assim, Nia, hoje a gente acordou super cedo, tal, tudo. Eu falei, então, a gente se prepara para proporcionar o melhor para o nosso telespectador. Então, eu quero estar bem, eu quero que você me olhe, eu quero que você veja que eu tentei me arrumar, coloquei uma roupa para talvez ficar bacana no vídeo, eu tento me comunicar melhor com vocês, eu tento me arrumar, mas é óbvio que não são todos os dias que a gente acorda bem, não são todos os dias que a gente tem boas notícias. E o trabalho da comunicação é um trabalho como qualquer outro. Eu pico cartão todos os dias, se eu chegar atrasada, eu vou ser chamada a atenção, se eu não fizer as coisas que eu tenho que fazer, atingir os meus objetivos, as minhas metas, a gente vai sentar e conversar com a diretoria. Então, tem tudo isso. Então, é um trabalho normal. É um trabalho normal. Então, tem essas... Lógico que acontecem, né? Eu acho que o principal é que a gente vai aprendendo a lidar com as emoções. Eu tive que aprender muito a lidar com as minhas próprias emoções para que eu consiga entender que o telespectador... Assim como o meu próximo, ele não tem nada a ver. Então, tem dias que eu tô super mal, mas não é xingando o outro ou ficando brava, outros que vai adiantar alguma coisa. Às vezes eu fico mais introspectiva, mais no meu canto, né? Mais quietinha no meu canto, tudo para me dar aquela energia na hora que eu vou fazer uma venda de um produto, ou que eu vou passar uma notícia, ou que eu vou participar de um ao vivo, igual, por exemplo, hoje. Eu vou participar de um ao vivo. Então, no centro da cidade, cara, você tem que chegar com uma energia muito bacana, porque você não sabe como você vai ser recebida. Às vezes você pode ser super bem recebido, que legal, todo mundo quis falar, foi bacana, tal, tudo, e às vezes não. Às vezes não, e é ao Ninguém vivo. nem quer falar com você. Ninguém nem quer nem olhar na sua cara, né? Então, são essas superações que eu acho que tem que ter mesmo. E isso de quem é da comunicação, Ju, é uma coisa que a gente tem que aprender a trabalhar. Porque é difícil mesmo. Você passa por problemas, como todas as outras pessoas, porém, lá no outro dia, você tem que estar aqui, igual você hoje, tá aqui, a mesma coisa tudo, no né? podcast, né? Aqui não é ao vivo ainda, a gente vai fazer uns ao vivos aí, mas... Você vai amar, viu? Mas é a Gata, mesma coisa, você vai amar o ao vivo. Eu já peguei gente aqui que eu perguntava alguma coisa, a pessoa assim... Sim. Tirar leite de pedra, né? Sim, tirar leite de pedra. Puxar não, a pessoa. Talvez... Super! E aí você faz o quê? Chora, né? Você começa a falar... E aí, né? Aí você fica assim, tipo, tá, mas beleza. Vamos, né? Vamos aí, né? E a pessoa responde E a comunicação, ela é algo tão sensacional, porque o que acontece? Existem profissionais que sabem muito sobre o que eles trabalham, sobre o ramo deles. Mas na hora que vai comunicar, a pessoa não consegue. Sim. Aí que a gente tem que
fazer um bololô ali para fazer a pessoa falar, né? E vai muito do apresentador também. Vai muito do apresentador e do entrevistador de ter essa sensibilidade, Ju. Eu acho que para a gente entrevistar, a gente precisa ser muito sensível ao próximo, porque a gente nunca entende o que é que ele está passando. Então, às vezes, pode ser uma pessoa comunicativa, mas naquele dia ele não está muito bem. Às vezes, ele sabe muito sobre o mercado que ele atua, mas ele não é um bom comunicador, né? Então, às vezes, um bate-papo um pouco mais leve, algumas outras coisas, dá uma descontraída. Tem outras pessoas, não, existem profissionais que são extremamente técnicos e gostam e sabem falar mais a parte técnica. Então, acho que vai depender muito do entrevistador, do apresentador, em ter essa sensibilidade em tirar o melhor do seu entrevistado. Mas é óbvio que não são todas as vezes que são positivas, às vezes são negativas. A gente tem que lidar muito com o nosso emocional, porque aí você tem, né, que falar assim, poxa, mas o que é que está acontecendo? A pessoa não está indo, a pessoa não está falando, né? Fora quando, às vezes, você vai fazer uma pergunta para a pessoa e a pessoa responde outra totalmente diferente. Nada a ver com o que você perguntou. Nada a ver com aquilo que você perguntou. Alguém já foi bem grosso, assim, com você? Você perguntou alguma coisa, a pessoa respondeu com grosseria e você precisou converter aí? Já. Eu acho que, às vezes, isso é a tensão de participar de uma entrevista. Independente se ela é ao vivo ou se ela é gravada, a pessoa fica tensa, né? Então, dependendo... Ainda bem, Ju, que o meu trabalho, por ser mais parte do entretenimento, então, todas as vezes quando eu fui fazer uma pauta, por exemplo, se eu vou fazer uma pauta com uma secretária da saúde, ou com um secretário do meio ambiente, ou qualquer outra parte, vamos trazer para essa parte mais política, por exemplo. A minha visão e as pautas que eu pego são sempre pautas mais para mostrar o lado positivo, né? Então, isso já me ajuda muito. Então, as pessoas que me conhecem e que já sabem quando eu estou ali, eu nunca estou ali para trazer um desconforto para o meu entrevistado, sabe? Eu quero trazer... Tá, a gente entende, vamos entender o cenário que nós estamos vivendo, as dificuldades que a gente está passando, mas vamos também entender o que está acontecendo, o que você está fazendo dentro daquela pasta, o que você está conseguindo proporcionar para a população. Então, ainda bem que eu sempre consegui trabalhar com isso. Política é uma parte complicada, acredito né? Eu que os meus colegas de trabalho... Que trabalham mais com jornalismo factual e o jornalismo investigativo e o jornalismo opinativo, aí já é uma situação diferente. Porque aí você tem a sua entrevista, os dois lados. Ela é para você... Sempre a gente vai ter que trazer os dois lados. Sempre os dois, os três, os quatro, todos os lados. A gente sempre tem que entender muito bem, pesquisar muito, trazer a informação para o nosso telespectador tirar a conclusão dele, né? O telespectador tira a conclusão dele daquilo que está acontecendo. Mas com esse outro tipo, esse jornalista, eu acredito que é mais difícil para ele, porque aí ele já tem que vir com uma pergunta mais agressiva. Ele já vem para instigar mesmo, ele já vem para bater ele quer o fogo de frente, no parquinho, ele quer o fogo no parquinho, entendeu? Ele quer o polêmico, né? Independente se vai ser sutil ou não, se vai ser bacana ou não. Então, o meu trabalho até hoje, por mais que eu possa ter, talvez, perguntado algo para o meu entrevistado que fosse para instigá-lo, mas é instigá-lo para que ele fale esse outro lado, entendeu? Então, eu acho que cada um... Isso é bacana também, assim como em todas as outras profissões, você tem diversas áreas em que você pode atuar. Então, essa área eu venho atuando há muitos anos atrás. E aí acabou que me mantive e é uma área que eu gosto. Então, essa parte mais do entretenimento, essa parte mais do informativo. Bom, você não entra tanto nas polêmicas, né? Não entra tanto nas polêmicas. Você pode até, por exemplo, eu vou chegar... Digamos, sei lá, vou entrevistar uma pessoa que está no top trends aí das fofocas, digamos, né? E aí eu vou entrevistá-lo e você vai... Eu acho que tem pessoas que querem muito, assim, sabe?
é ser polêmica a qualquer custo, sabe? Eu nunca gostei muito dessa parte, para te falar a verdade. Tanto que chega até a ser um pouco invasivo, É, né? eu não Ficar gosto. perguntando muita coisa. Essa coisa assim. invasiva, assim, ela não é muito do meu perfil, não foi algo que eu aprendi a fazer na comunicação. Então, eu acho que vai muito do que você quer trabalhar também. Sempre quando alguém fala para mim, eu gostaria de trabalhar no SBT. A primeira pergunta que eu faço, você quer trabalhar com o quê? Porque dentro de uma emissora, você tem Trilhões de profissões. coisas. Mas eu quero trabalhar como repórter, tá? Então, vamos lá. Você quer trabalhar, qual é a sua linha de reportagem? Porque até isso dá diferença. Eu quero trabalhar como apresentador. Qual é a sua linha de apresentação? O que você pensa em fazer? Porque tem pessoas que... Nós temos apresentadores para diversas linhas também, diversas áreas. Então, esporte, entretenimento, diversão, viagens, jornalismo factual. Então, olha a quantidade de possibilidades que você tem também para trabalhar com a comunicação. Então, a pessoa tem que saber muito bem em que nicho que ela quer trabalhar. Porque, assim como nas redes sociais, a gente precisa entender o nicho que a gente faz parte. Né? Com certeza. Oni, falando agora um pouquinho dessas, já que você entrou na história aí das entrevistas, fala aí umas entrevistas que você fez, que você gostou bastante, que foi bem legal, Nossa. de pessoas aí pessoal da SBT. Nossa, muito bom, né? Essa é uma oportunidade que quem é repórter, comunicador, tem a oportunidade de conhecer pessoas que às vezes a gente só vê na TV, né? Então, por exemplo, aqui em Ribeirão, quando nós tínhamos uma micareta, e essa micareta trazia todos os anos a Ivete Sangalo, o Bel Marques, né? Então, quando tive a Claudinha Leite... Era trio elétrico? Era trio elétrico, aqui em Ribeirão. Gente, volta isso pra cá, pelo amor de Deus. E aí, festa cadê? do Tim, né? Com essa turma toda. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu juro, assim, pra você, quando eu vi a Ivete... Eu tremia inteira, assim. Inteira. E ela tinha tido uma passagem aqui em Ribeirão que foi engraçadíssima, porque a Ivete sempre falou muito, né? Ela tem essa coisa baiana mesmo, de responder na lata. E aí ela tá no trio, se ela vê uma pessoa falando alguma coisa, ela responde em cima do trio. E aí eu acho que alguém falou sobre a perna dela, que ela tava de meia alguma coisa, e isso aconteceu em Ribeirão. E ela fazia assim na perna e falava, perna de manhinha. Eu não tô usando meia, não. Isso aqui é perna de manhinha. Então, você tinha essa potência dessa mulher, né? Que é a potência que é a Ivete Sangalo. E aí você sentia essa energia mesmo. É uma coisa assim sensacional quando você chegava perto dela. E aí eu lembro que eu até fiz uma brincadeira com ela de falar assim, perna de manhinha, aqui ó, perna de manhinha, já mostra que não tem meia calça não sei o quê. Mas eu juro que eu tava assim, quando eu assisti depois a entrevista, eu tava com aquela cara meio de passada, sabe? E de tipo assim, gente, a Ivete Sangalo, essa coisa tá assim, entrevista com o microfoninho assim, porque ela é alta, gigantesca, e a mão meio tremenda, assim, aquela carinha, tipo assim, pelo amor de Deus, né? Eu tô vendo essa mulher aqui perto de mim. Quando eu vi a Claudinha Leite também, é que a Claudinha Leite, a Ivete, ela é uma mulher alta, mais alta, então não tem como... Ela passa, não tem como passar despercebida. A Claudinha, ela é mionzinho, ela é uma Barbie, sabe? Aquela delicadeza que na hora que você chega, você já chega medindo as palavras para ela, porque ela te trata com um tom, sabe? Uma coisa, assim, sabe? Então, é como se a Ivete baiana retada, sabe? Aquela coisa de falar assim, a Claudinha já te atende mais naquela tranquilidade, naquela coisa tal. Então, você também tem que saber como chegar a essas pessoas, né? É a hora que você entende qual é a personalidade de cada um. E na entrevista, você já tinha as perguntas prontas ou você foi criando na hora? Não, assim, já tinha. Você já tenta ficar com umas... Sempre é bacana, né? Ainda mais que era... muita novidade essas artistas virem para Ribeirão Preto. Então, você já tem que chegar com algo pronto, mas às vezes o negócio acontece lá, entendeu? Às vezes acontece lá na hora mesmo. Uma coisa bacana que aconteceu, um figurino que ela tá, para você falar do figurino,
Aí você vai uma mudando. expectativa do show, né? O que, que ela vai trazer, se ela vai trazer tal música. Para ela também falar com os fãs da região, então aí os fãs também se sentem próximos delas, né? Então eu acho que sempre ir com algo preparado, mas as coisas também acontecem na hora. Quando eu conheci o Saulo, que ele que estava à frente da banda Eva também foi Amo muito, assim nossa. surreal. Foi aqui em assim, Ribeirão foi também. aqui em Ribeirão, porque eu E o Saulo é um já amor não, também, um né? amor. Você tem Eu vontade assim de adoro. acender um incenso e falar, vamos aqui fazer uma respiração, porque ele é muito zen, muito tranquilo, muito paz e amor, assim, sabe? Muita tranquilidade. E aí eu lembro que eu dei um abração nele, depois que passa, você fala assim, cara, por que eu dei esse apertão no Saulo, né? Desnecessário, né, Leonora? Mas na hora que finalizou, assim, eu dei um apertão nele, assim, falei, ai, pronto, pelo menos, se não tiver outra oportunidade, deu uma oportunidade E ele é agora bem e pronto. simplão também, Muito, né? muito tranquilo. Ele você entrevistou também. Eu entrevistei também. Nós tínhamos muitas apresentações. Sempre tivemos. Ribeirão Preto sempre foi muito berço de grandes eventos, né? Então, aqui, através dos eventos, eu entrevistei Jota Quest, eu entrevistei Planta e Raiz, que eu amei também. Na época, eu acho que nem é da sua época, Ai, meu Deus, como é que chamava aquele... Pede ajuda os aos universitários. universitários ali, ó, Vitão. Ô, Vitão, aquele parque aquático. Aquele parque aquático. Um parque aquático Tinha um daqui, parque próximo aquático em aqui de Bonfim. E aí tinha esse parque aquático, então eles faziam os shows no pôr do sol. Splash. Entrevistei Biquíni Cavadão. Não, então, assim, umas coisas assim surreais que acontecem através da comunicação. Na parte do SBT, então vocês imaginam, né? Eu trabalho nas emissoras regionais. Aí você tem a oportunidade de ir para nacional. Então, para o SBT em São Paulo. Gente, é surreal, Ani, Ju. como É um que parquinho de assim, diversões. o pessoal de lá tem esse negócio de... como que fala? A panelinha de São Paulo com os regionais, o tratamento é diferente, como que é isso? Ju, não. Ou não? Nós somos uma Ribeirão Preto e Jaú, nós estamos sob o comando do Maurício Abravanel. Que é sobrinho do Silvio. Ele é o nosso diretor aqui, tanto em Ribeirão quanto em Jaú. E nós pertencemos ao grupo Silvio Santos. Uhum. Então, eu sempre... No entanto, que a nossa festa de confraternização agora de fim de ano foi em São Paulo, porque nós somos uma regional que daria para ir todos. Então, nós temos a regional em Brasília, no Rio de Janeiro, que fica mais difícil vir para São Paulo. Todo mundo, né? Então, Ribeirão Preto e Jaú dava para você fretar um ônibus e levar a galera. E aí nós fomos para lá. A festa de confraternização foi na própria sede do SBT, em São Paulo. Então, foi sensacional. Então, eu não sinto isso, assim. Não. Eu acho que a única diferença é a quantidade da equipe. Então, se você comparar uma equipe de uma regional, ela é reduzida a quando você chega lá numa nacional. Então, assim, é totalmente diferente. Você tem diversos setores, você tem muitos profissionais trabalhando para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, nós vimos o Celso Portiolli gravando um merchan, então aí você vê aquela equipe gigantesca. Enorme. Junto com o Celso, para que ele faça o trabalho dele. Então, a equipe, ela é maior, é muito bacana. Fora os estúdios se transformam também numa facilidade, numa rapidez. Então, eu acho isso muito bacana. Eu nunca senti isso, assim, muito pelo contrário. Por exemplo, lá na nossa festa de confraternização, você tinha Ellen Ganzaroli passeando ali, Celso Portiolli, Márcia Dantas, eu queria muito ter visto, mas eu não consegui vê-la, mas ela estava lá. Então, você via as pessoas... A própria Patrícia Bravanel e a Daniela Bravanel, que é a nossa CEO, que assumiu agora como CEO do SBT... A Daniela, ela é também filha do Silvio. Silvio. E aí elas estavam lá na festa. E aí você fica com aquela coisa, peço ou não peço para tirar foto. E aí
a gente pediu para tirar foto e elas super solícitas. Vamos tirar foto, vamos, a gente está aqui. Então, eu acho isso muito bacana, porque a família Bravanel tem muito disso, de quebrar isso. Não existe essa de celebridades, Sim. sabe? O Silvio nunca foi assim, né? O Silvio nunca foi. As filhas vão O ser, dono da pelo amor de coisa Deus. toda nunca foi, né? Sempre teve essa humildade, essa simplicidade. Então, eu acredito que isso não é muito o perfil da própria empresa, sabe? Não é o perfil mesmo do próprio SBT, que tem muito isso da família, né? Então, é um núcleo muito familiar ali dentro e de respeito com o próximo. Então, isso eu sempre achei muito bacana. Agora, é óbvio que se você falar, Nia, se tem, às vezes, nos núcleos lá, aí eu não sei, porque a nossa realidade é outra, né? Aqui, em de nossas lá, regionais. Quem que você teve contato, assim, Eu tive nacional? contato com o Ratinho. O Ratinho Gugu, é esse jeito né, doido jeitão, dele, assim? jeitão, um personagem, aquele bigodinho dele, o jeito de E falar. fala bobeira o tempo e todo. fala, e não sei o quê. Sensacional. O Gugu, nossa, gente, quando eu conheci o Gugu, eu fiquei encantada pela beleza do Gugu, pessoalmente. Um olho claro, uma pele, um Incrível, cabelo. verdade. Eu falei, Não gente, mas que envelhecia. é isso? Falei, gente, eu fiquei assim, porque o Gugu fez parte da minha infância, né, com o programa dele. Então, quando você vê uma pessoa de perto, assim, né, você olha. Conheci todo o pessoal do Fofocalizando, então, que foi super bacana também. Os artistas infantis, os atores e atrizes agora da novela que está fazendo o maior sucesso do SBT, que é a infância de Romeu e Julieta. Então, você vê aquelas crianças, aqueles adolescentes com tanto talento que você fala assim, gente, de onde o que essas crianças comem, que essas crianças bebem? Como que consegue, né? Já nasce já, né, para o negócio já. Ellen Ganzaroli, que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho... Lindíssima. Ju, como é que pode? Uma mulher alta, aquele olho que parece uma bolinha de gude, maravilhosa. E pessoas assim que... Porque quando a gente vai conhecer um artista... Nós, como profissionais, a gente às vezes também acaba conhecendo pessoas que não são tão legais com a gente. Assim como com os fãs. Sabe quando o fã fala assim, nossa, essa pessoa, eu gostava tanto dessa pessoa e agora eu mudei um pouco a minha opinião sobre ela? Isso acontece com a gente também. Às vezes você vai entrevistar uma pessoa e a pessoa não foi legal com você. E aí Já aconteceu isso. Né? Acontece. Acontece, porque vai depender muito de como aquele artista está. Às vezes o artista veio de uma alta temporada, de um super trabalho. Às vezes o artista está sem dormir, está não sei o quê. Mesmo, às né? vezes é assim Ou às mesmo. vezes a pessoa é assim. Às vezes ele é mesmo. Eu já até imagino uns nomes aqui, mas... Não, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, então eu vou contar. Eu era fã... Você mudou a cor do cabelo, né, Jô? Você está maravilhosa. Obrigada. E aí... eu tava aqui antes de começar, né? Olhando, falando, olha, tô de cabelo novo. E aí, eu sempre fui morena. Então, minha mãe cortava a minha franjinha aqui, assim, aquele cabelo preto. Então, eu gostava muito da Mara Maravilha, porque você imagina, nós tínhamos somente as loiras que predominavam, e aí nós tínhamos uma figura morena, meio índia, brasileira, assim, tal, tudo. Então, para mim, na época, foi algo muito diferente, né? E aí ela tinha essa pegada da franjinha, aquele cabelo bem preto, tal, tudo. Só que a Mara Maravilha foi mudando esse trabalho dela, o aspecto dela, a forma que ela pensa sobre a vida, a forma como ela vê a vida dela, o trabalho que ela fez, tal, tudo. Só que eu era fã da Mara Maravilha. Tem foto minha segurando o LP dela. Assim, da Mara? Assim, sabe? Eu de franjinha, minha mãe cortando a franjinha igualzinha a ela. Eu imitava a Mara, tal, tudo, né? Então, quando eu a vi... falei, cara, eu quero dar um abraço nessa mulher, né? E tinha uma música dela, Ju, muito bacana, porque ela usava uma linguagem indígena. Então, o clipe é muito bonito. Ela tá como uma índia. Só que a Mara Maravilha não gosta mais nem dessa música, nem desse clipe. Ela abomina tudo isso. Só que eu não entendia isso, entendeu? E aí eu fui querer chegar perto dela, a gente estava no Teleton, e eu fui querer cantar essa bendita música para ela.
Sabe-se lá Deus por quê? Ai, meu Deus, quando eu lembro. Então, você imagina, tava o time do Fofocalizando, estava Mara Maravilha, e eu chegando perto dela. E aí eu comecei a cantar Tuyuyuyuyu Sakurumi Ye, Tuyuyuyuyu Sakuru Mara, que era a música que ela ficou famosa, tá tudo. Essa mulher me bate o pé no chão, pá, na frente de todo mundo. Tá amarrado em nome de Jesus. Ela falou pra mim na frente de todo mundo. Tá amarrado em nome de... Brava? Brava, ou seja, ela pagou da memória dela tudo que ela fez, ela pagou da memória dela. Ela, sei lá, ela achou que aquilo lá não prestava e ela pagou da memória dela e ela não quer que ninguém lembre. Entendeu? Então, tipo assim, na hora que eu fui relembrar uma coisa que pra mim era algo de infância, algo de fã, que tinha marcado, que eu quis, né, chegar perto dela pra abraçá-la, tudo bem, essa mulher me bate, eu pensei, imagina. Você não tinha onde enfiar a cara. Tinha onde enfiar. E aí, o que você falou pra ela? Não, eu fiquei muito sem graça. Eu não falei nada. Eu Você nem foi lá abraçar ela? Não, aí eu nem fui. Aí eu já fiquei, assim, muito sem graça. Muito sem graça. Minha voz, eu acho que nem saía mais, Ju. Mas por que será? Será que é por conta de religião, alguma coisa que ela mudou isso? É por conta de religião. Então, ela, tipo assim, abomina as próprias coisas que ela fez. E só que pra nós que éramos fãs, a gente nunca viu problema nenhum. Pra mim, ela era uma índia, gente. Índio faz... E o que é a tem a ver história com do nosso religião? país. Exatamente. Entendeu? Então, assim... E outra, eu não sei assim, tem que entender que foi uma parte da vida dela que marcou as pessoas, que mostrou, né? e que trouxe quem é a Mara Maravilha, senão talvez nem conhecíamos, entendeu? Senão talvez a gente nem ia saber quem é a pessoa. Mas aí você vê que aí, em determinados momentos da vida, eu não sei se a pessoa deu muda. uma que chora assim, pra você... Não te deu assim um negócio, nossa, eu fui tão fã dessa mulher. Lógico, essa louca. Imagina, ainda mais eu, Ariana, minha vontade era de falar, sua louca, sai pra lá você. Para, você nunca não falou mais. Nada, Ni. Fiquei quieta, respirei fundo, tipo assim, minha vontade era de chorar mesmo, assim, de falar assim, meu Deus do céu, por quê? Você tá numa rede nacional. Você tá ali fazendo o trabalho. Eu acho que foi a primeira vez que eu tinha ido pro Teleton. Então, você já tá naquela expectativa. Aí chega, você achando que... E aí acontece uma coisa como essa, então eu fiquei muito chateada. E é lógico que não respondi e tal, tudo mais. Pra mim, se eu vejo ela, eu que bato o pé e falo, tá amarrado em nome de Jesus. Pra você, querida. Perdeu uma fã. Tá maluca. Né? Que coisa doida. Então, infelizmente... Perdeu o encanto total, né? Infelizmente acontece. Mas acontece muito também dos artistas, assim. Eu acredito que... entra na fama e muda, né, completamente. Assim. Eu acho que uma coisa é você estar cansado, eu acho que o artista ele também precisa ser respeitado. Poxa, tem vezes que a pessoa tá comendo, tá não sei o quê, tá não sei o que lá, e você tem que atender os seus fãs. Aí eu acho que vai dependendo do posicionamento desse artista. Mas, gente, ele está em evidência. É o público que faz a pessoa estar ali. Então, eu acho que você ser também educado, você entender, poxa, às vezes é um sonho que a pessoa está vivendo ali. E acontece muito isso, né? Da pessoa tá comendo, você falou, o artista lá comendo, em algum momento com a família ali, vem uns fãs querendo tirar foto, aí às vezes a pessoa... Só um minutinho, daqui a pouco eu vou. Nossa, e o turbilhões de críticas na internet que não atendeu, que foi mal educado, que não quis, que fez cara feia. Por exemplo, eu vi, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, tá, gente? Mas eu acho que eu vi uma polêmica da Sandy uma vez e que fala assim, Sandy passa sem atender os fãs. Aí aparece o vídeo, ela só fala assim, gente, eu tô atrasada, eu não vou conseguir fazer foto com você. Fez assim, será que a gente pode fazer só uma selfie, tipo, todo mundo? Ou, sabe, alguma coisa assim? Ela não ia conseguir atender todo mundo que estava lá. É óbvio que, às vezes, tinham pessoas que poderiam estar lá há muitas horas aguardando ela chegar naquele local, mas ela estava atrasada, ela tem um repertório para fazer, ela tem um aquecimento de voz para encarar um show como ela encara. Então, assim, depois, quando você vê, calma, não foi...
não foi uma má educação, entendeu? Ela tentou ser educada dentro do que ela poderia oferecer, mas às vezes o que a artista oferece, o fã não está preparado, porque o fã quer muito mais, Sim. né? Ele quer estar próximo, Mas ele quer assim, estar perto. claro que estamos falando de uma pessoa que faz muito, mas que às vezes não está num dia bom para atender. Mas isso. também existe os que não estão nem aí também, Os que né? não estão nem aí, Os tipo, que tá eu nem não aí pra quero e nada, pronto. É. E se Passa eu, reto se eu fosse famosa, se a Mara assistisse essa coisa, por exemplo, essa entrevista, Ju, provavelmente já ia falar um monte, já ia falar que não foi assim, já entendeu? Cada um tem um jeito. Sim. Ou ela fala que ela é assim mesmo, que ela não tem obrigação. Então, sei lá, cada um tem um jeito. Eu sempre opto pelo fato, eu acho que a gente tem que ter educação com todas as pessoas. E o que você viveu na sua vida anterior, se você não quer mais aquilo, é só você falar, olha, ai, sei lá, que eu poderia ter esperado dela. Olha, é tipo um sorriso meio sem graça, você já ia entender, sabe? Mas não bater o pé já. Não precisava fazer um show, né? Não precisa fazer um show, fazer a pessoa quase chorar, né? Que foi traumatizante. Nunca mais chego cantando para nenhum outro artista. Já entendi, nunca mais. Não, se for um cantor, uma música de um cantor, tá vai. Oni, teve alguém que você se surpreendeu? Que você achou que a pessoa era um nojo, um saco e te surpreendeu? Que você falou, não, essa pessoa... Sim. Eu agora, com a sua pergunta, eu me lembro do Léo Dias. Eu acho que o Léo Dias, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no SBT e tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui em Ribeirão, porque ele fez os bastidores do DVD do João Bosco e Vinícius. E aí, nós, como imprensa, nós não fomos autorizados a fazer os bastidores, porque eles estavam com a família, era o momento de estarem ali se preparando para o show. E muita gente chegando. Como eles tiveram muitas participações, então muitos artistas chegando, então eles nos atenderam um dia antes, e assim, olha, nós vamos atender vocês, vamos conversar com vocês, mas no dia não vai dar. E o Léo Dias veio para fazer algumas entrevistas. E o SBT daqui entrou em contato com o SBT de São Paulo, e a gente falando com a equipe dele. E aí, gata, foi um ensinamento, assim, sabe, de educação pela equipe do Léo Dias. O Léo Dias, a forma que ele nos atendeu, sabe, de nos trazer para perto, porque ele poderia muito bem, talvez, nem querer nos receber, não é obrigação dele, entendeu? Não é porque a gente é SBT e ele seria obrigado a nos receber, mas ele foi, sabe, de uma forma gentil, sabe? Foi a entrevista me surpreende também, a entrevista dele, tanto é que eu fiz um post no meu Instagram falando justamente isso, falando assim, nossa, que eu fiquei muito surpresa pela equipe dele e por ele, como ele, assim, a gente chegou, ele falou, gente, vocês estão bem, tá tudo bem, vamos bater um papo, sabe, que legal, que bom que vocês estão aqui, como vocês estão, sabe, ele foi extremamente carinhoso na entrevista, sabe, então, uma pessoa alto, bonito, nossa, como ele é bonito, Sério? gente, nossa, super alto. Eu tô surpresa de novo. Super, a galera a galera que trabalha com ele, uma galera bonita bem, vixe, um povo bonito. Falei assim, gente, de onde que saiu? Uns modelos, assim, passando pra lá e pra cá. Eu falei, gente, de onde que saiu esse povo? Então, achei, assim, sensacional. O Léo Dias que legal, porque a gente tem uma imagem totalmente diferente do Léo Dias, né? E como ele é uma pessoa polêmica, entendeu? Totalmente. Então, por ele ser uma pessoa polêmica, você tem aqueles que gostam e aqueles que odeiam, né? Então, assim, talvez seja também porque eu não tô na mira do Léo Dias, né? O fofoca, né? Então, eu não sei como é você estar na mira dessa imprensa, ele é bem odiado. né? Então, mas essa parte foi sensacional. Eu acho que, na verdade, o Léo Dias ele é mais odiado por contar a gravidez antes dos pais, né? Ele fica sabendo da gravidez da pessoa antes dos próprios pais. E ele conta, porque todo mundo tá nem aí. Então, por isso que ele deu uma... Porque é a fonte, né? O Léo Dias é bom em pegar a fonte. Sim. Então, por quê? Porque aí a pessoa também, hoje em dia, ela quer... A gente sempre teve... Nós sempre tivemos as nossas fontes.
E nem sempre elas são mostradas. Você não fica sabendo quem é que te passou a informação. A maioria das vezes elas são mais entre a pessoa que vai dar notícia e aquela, né, e a informação que a sua fonte está trazendo. E aí, hoje em dia, você vê, você consegue ter informações de Eu diversas acho formas. que também ele puxa muito, né? Só o fato de ser o Léo Dias, muita informação chega nele sem ele... Muito, imagina. Sem ir atrás. Sem ir atrás. Então, e aí essa parte polêmica. Ele, a Lívia Andrade, eu peguei a Lívia Andrade quando ela estava no Fofocalizando, e aí maravilhosa, linda também. Gosto muito do jeito da Lívia, o jeito que ela fala as coisas mesmo. O jeito que ela fala, sabe, e maravilhosa, uma mulher linda também. Aí, muito gentil, muito educada, sempre atendeu todo mundo. Então, não sei, assim, tem pessoas que valem muito a pena, assim, muito a pena você Oni, e falando sobre SBT, a primeira coisa que vem na minha cabeça, Silvio. Silvio. Ai, Você já teve contato com o Silvio? Não, infelizmente. E eu acredito que a oportunidade, quem viu, viu. Sim. Quem chegou perto, chegou. Teve essa dádiva. Como que é, assim, a equipe com ele, quando o amor das pessoas. Demais, a equipe do SBT em geral mesmo, com o Silvio, assim. Uma coisa que me dói muito, porque eu acho que infelizmente, acho que já passou assim, porque a última entrevista que ele deu, inclusive ele falou assim, eu tô com preguiça, né? Então você imagina... Eu tô cansado né? Eu tô mesmo. cansado, né, gente? Poxa, né? O tanto que esse homem trabalhou, né? E as pessoas que trabalham no SBT... são apaixonadas pelo Silvio Santos. Então, você vê que as últimas vezes, quando ele esteve na emissora, as pessoas ficam emocionadas por vê-lo, né? Por tudo que ele conquistou, por tudo que ele representa. Então, para nós da comunicação, então, é um ídolo master, assim, porque ele construiu a comunicação no nosso país. Então, não tem como você não querer vê-lo. E é óbvio que todo mundo pergunta, você é do SBT? Você já viu? Eu estou há 6 anos no SBT e desde quando eu entrei, a primeira vez quando eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, nós já fomos avisados que assim, a gente já não podia chegar perto dele, você não podia pedir para tirar uma foto, você não podia sair gritando, Silvio, eu te amo, essas coisas meio que de tiete, porque ele já estava passando por uma outra fase, ele já estava mais com mais idade, ele já estava chegando com seguranças, indo direto para o estúdio, fazendo as gravações ou ao vivo e indo embora. Não estava mais ficando ali. Por quê? Porque as pessoas querem vê-lo. Os funcionários do SBT querem vê-lo. Vou te contar uma coisa. Eu já participei de algumas caravanas, né, para SBT, sabe? Para ir assistir mesmo no auditório. E eu já fui 3 vezes no programa do Silvio. E eu tive esse contato muito próximo, porque antes do programa começar, o Silvio ele chega antes. Ele não chega na hora de começar, né? Ele chega e ele conversa com todo mundo e ele brinca. Tudo isso já faz um tempo, né? Ele estava bem ativo ainda. E eu lembro que eu sentei naquela cadeira que ele sentava do lado para fazer perguntas. E eu participei de um jogo com ele. Eu ganhei R$250. Olha aí, o que valia R$250? E um aviãozinho ainda. Ai, que lindo. E eu participei 3 vezes do programa. E as 3 vezes, assim, ele conversava com todo mundo. E brincava. E aquela, sabe? E ele falava das roupas das meninas. É algo surreal, assim. Eu acho a oportunidade que ele já deu para grandes artistas. Sim. Você vê quando o Boni pai mesmo, traz a história da Globo, ela tem o Silvio Santos fazendo parte. Então, o Silvio faz parte da história da comunicação no nosso país. E aí você não tem como você... E aí você vê por essa simplicidade, essa humildade. Eu entrei no estúdio dele e aí eu vi os pomponzinhos, vi as coisas do programa Silvio Santos, eu fiquei emocionada e esse homem nem estava lá. Então, imagina para você que teve a oportunidade... Incrível. Porque ele tinha isso, essa facilidade na comunicação, de se comunicar, de estar perto, de estar junto. E aí, quantas pessoas ele deu oportunidade? Gente, quando a gente para pensar que nós só conhecemos alguns artistas latino-americanos por conta dele. Então, assim, quem trouxe Shakira, Thalia...
Uma galera, foi o SBT que trouxe. Chaves, quem trouxe Chaves para nós, sabe? Então, assim, não tem como, o cara sempre teve uma visão, E hoje sabe? ele é muito respeitado por visionário, todas as emissoras, né? respeitadíssimo Não por só... conta disso. E aí, essa facilidade que ele sempre teve em estar próximo de todos. Então, você vê, quando a gente tem os artistas da Globo indo no SBT para receber uma premiação, hoje, o que está acontecendo dentro da Globo, que houve esse movimento, acredito eu, de mostrar as coisas do SBT, justamente foi por conta disso, porque é uma coisa tão boba, né? De ter uma rixa. Mas foi ele que trouxe esse respeito, mas ele que trouxe esse respeito. Tipo assim, ele falou para Larissa Manoela, não, Larissa, eu sei que você precisa estar na Globo, você tem muito talento. Ele fala isso num programa ao vivo, ele falou para Larissa. Olha, porque lá você vai conseguir participar das novelas, tal, tudo, porque ele já via ela como atriz, né? Então, ela já estava participando, mas ali, depois, o núcleo infantil estava forte, depois ela foi crescendo, e depois ela realmente foi para a Globo. Então, ele nunca teve problema, tipo assim, eu vou perder, eu vou, né? Então, eu acho que ele sempre soube. É isso, ele sempre soube o que é o SBT, o que a marca é SBT. E não se vendeu em nenhum momento. Então, eu acho que... E o Silvio, ele vai ser, assim, um ídolo, né? Nossa, muito. Pra sempre, vai ser Muito, lembrado, pra assim, sempre, né? pra sempre. E o dia que eu fui lá no programa dele, na verdade, eu tava mais preocupada em saber se o aviãozinho era de verdade, né? Porque eu falava, não, tem que descobrir isso, porque ele joga, como que pode? E não é. E você viu... É de mentira. E você viu o jeito que ele é dobrado? É, que perfeito. Sensacional, mas o né? aviãozinho era de mentira. E aí eu falei, nossa, minha vida toda foi uma mentira. Mas não, ele joga de mentira e depois, no final do programa, você troca por um verdadeiro. E eu lá no programa assim, minha vida toda foi uma mentira, isso aqui não é de verdade, porque é um dinheiro falso, né? E aí é por conta da forma que ele é dobrado, eu ganhei. E também porque o povo, na hora de pegar, pega de qualquer jeito e acabava rasgando. Isso, acaba rasgando, você vai rasgar a mentira. nota, né? Eu tenho um super bonitinho, Ju, que é o aviãozinho escrito Silvio Santos, ele tá numa caixinha de acrílico, a coisa mais bonitinha, assim, para guardar mesmo, como um presente, um souvenir e tal. E é lindo, eu ganhei do SBT daqui de Ribeirão Preto, e aí você vê, o que mais chama atenção é a forma que ele é dobrado, que ele é feito perfeito para conseguir, né, para conseguir chegar. E aí tem essas coisas lúdicas, né, que a gente fica pensando como é que é. Mas eu jurava que era de mentira. Aí no final do programa, Elis, quem pegou o aviãozinho, não sei o que lá, vai lá e troca lá. Gente, como assim? Falei, nossa, como então assim? tem que trocar. Mas eu fiquei com ele, porque você não precisa devolver, né? Você pode ficar com ele. Você pode ficar com ele, mas aí você vai lá e troca por um Aí, dinheiro de verdade. Os 60 anos do programa, Silvio Santos, é esse presente que eles deram para algumas pessoas. E aí os apresentadores daqui de Ribeirão Preto, nós ganhamos. E aí é isso, exatamente, é esse aviãozinho, a coisa mais linda. Ai, Nick, legal. E tem várias figuras, assim, né, que a gente... que bom que o Silvio, potencial que ele tem, é do jeito que ele é, né? E as pessoas aí que às vezes tá começando, quer ser narizinho em pé, não quer falar com os outros. E o Silvio, que é o Silvio... Ju, eu acho que a gente tá num movimento, depois da pandemia, um movimento tão mais humano, que eu acho que essas pessoas que se acham ou se sentem, ou de alguma forma têm um ego muito... Em algum momento ela vai cair. Eu acredito muito nisso. Porque a gente... Não tem como a gente estar passando por tudo que a gente está passando no mundo. E, às vezes, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria realidade, com as dificuldades que enfrentamos, com os problemas, talvez até psicológicos, que a gente tem que enfrentar, não dá mais para você tratar o outro de qualquer forma, sabe? Acho que você vai até levando durante um tempo, sabe?
acho que vai até levando essa máscara, mas chega uma hora que ela vai cair. E outra, sabe? você falou sobre... Porque as pessoas não estão mais querendo suportar esse tipo de gente, porque você não tem. Se você não é obrigado a nada, digamos, você também não é obrigado a ter que lidar com pessoas que não sabem o mínimo, sabe? Que não querem saber ter o mínimo de como lidar com o outro, sabe? Não tem o porquê, Exatamente. sabe? Você tratar o outro mal, independente de cor, de raça, de financeiro, independente, sabe? Então, eu acredito que pelo menos, eu gostaria muito que estivesse acontecendo esse movimento, sabe? Para que, poxa, não dá outra, mais, né? não dá. Independente do que você faça, você precisa de pessoas, você precisa Exatamente. de qualquer coisa que você vai fazer, não só num programa que tem apresentadora ali, que todo mundo tá vendo só a apresentadora, mas por trás tem uma equipe enorme trabalhando. Muito. Mas na vida também, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa das pessoas, a gente precisa disso, né? Das parcerias. Dentro das empresas, a gente tem um movimento ESG crescendo cada vez mais para que as pessoas possam trabalhar unidas nesses pilares da diversidade, Sim. sabe? Sem preconceito. Então, e principalmente de você aprender a lidar com o outro, você ter respeito pelo seu próximo. Então, eu acho que essas pessoas que estão aí, ou talvez já estão há um tempo no mercado, ou que estão chegando agora, que estão muito envoltas desse ego, eu acredito que a gente não vai muito querer lidar muito com esse tipo de gente, não, para te falar a verdade. Oni, e acabou, né? Nosso tempo. Eu tinha Acabou-se o que era doce. Então, achou que eu ia perguntar alguma coisa, né? Fala, pelo amor de Deus, gente, para de falar, vocês tem tanto duas. assunto, tem tanta coisa. Tem um monte de coisa que eu queria saber ainda, mas então já tá ali, ó. Acaba! Encerra, gente, encerra. Acaba. Ni, você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu quero agradecer a você, Ju, a toda a equipe. Vitão, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu me sinto honrada em todo esse tempo em conseguir compartilhar um pouco para você que talvez queira fazer parte da comunicação, para você que quer trabalhar nesse ramo, ou para você... Eu acho que é bacana hoje em dia a gente conversar, a gente bater papo, assim como a Ju está fazendo, de um trabalho incrível através desse podcast, que é trazer pessoas. Nós somos pessoas. Antes de profissionais, nós somos pessoas. E a gente compartilhar um pouco da gente aqui com vocês. E aí, às vezes, tem pessoas que vão se conectar com algumas coisas, outras pessoas não irão se conectar, mas pelo menos a gente está aqui para a gente trocar ideia, trocar informações e entender que todo mundo tem uma história para contar, né, Ju? Exatamente. Todos nós temos as nossas histórias para contar e todas as histórias são importantes. Já que a gente está começando o ano, te desejar um ano incrível. Para você também. Que maravilhoso. Seja um ano 2024, eu tô sentindo que vai ser... Não, eu já estou declarando já desde 2023, 2024, ano da prosperidade, ano de tirar os planos do papel. Vai exigir de você? Vai exigir, bem. Porque toda hora esse movimento exige da gente. Mas você pode ter certeza que os resultados virão. Ni, muito obrigada. Obrigada a você, Ju. Mais uma vez. Obrigada mesmo. Eu conheço a Ani já faz muito tempo e desde a primeira vez eu já fiquei encantada com a educação, a simpatia, o jeito que você trabalha, o jeito que você tratou todo mundo lá. Então, obrigada. Obrigada de verdade. a você, Amei Ju. conhecer mais um pouquinho dessa história agora pessoalmente, né? E você que está assistindo, se você gostou também aqui do nosso conteúdo, da nossa convidada de hoje, pode deixar comentário, pode deixar curtida, não cobra nada, eu prometo. Se inscreva aqui no canal, toda semana tem vídeo novo, tem convidado diferente, então se inscreva, ativa as notificações aí para você ficar por dentro de tudo. E obrigada, até o próximo episódio.